Olá, eu sou o Juarez, esse é o História da Música. Antes de mais nada, se você chegou aqui no canal, peço por favor que você se inscreva no canal e deixe um like se você gostar do conteúdo, ou se você achar que não está legal o conteúdo, pode deixar um dislike. Em todo caso, eu peço que você avalie e deixe um comentário ao término desse trabalho que eu estou apresentando. E hoje nós vamos falar de Delicate Sound of Thunder, o primeiro álbum ao vivo do Pink Floyd que foi relançado em 2019 no box que o Pink Floyd lançou, aí um box comemorativo que girava o The Early Years, que girava em torno do Momentary Lapse of Reason, e também saiu agora em 2020 nessa caixa com 3 discos. Bom, Delicate Sound of Thunder ele foi lançado originalmente em 88. Eu tenho aqui um CD, que é uma gravação dos anos 90. O CD ele tem como diferencial de trazer a mais do que a versão do vinil a música Us and Them, e o vinil original de 88, essa aqui é a minha cópia original de 88, tá meio surradona. Ele trazia essa capa icônica do homem com as lâmpadas, diante de um homem cercado de pássaros, um disco que fez muito sucesso na época. A versão em vinil não traz a faixa Us and Them, e ainda tem a versão em vídeo, que eu não adquiri, que trazia mais músicas de A Momentary Lapse of Reason. É um disco que impressionou na época pela qualidade no geral e trouxe o Pink Floyd ao vivo para nós conhecermos em toda a sua grandeza. Um dado extremamente curioso de Delicate Sound of Thunder é que ele foi o primeiro álbum a ser reproduzido no espaço. Ele foi executado por meio de uma fita cassete dupla por cosmonautas na Estação Espacial Mir, a Estação Espacial da União Soviética. Não se sabe que fim levou essas fitas, provavelmente elas viraram fumaça em 2001, quando a estação reentrou na atmosfera. E agora nós temos esse relançamento em vinil triplo, uma vez que tanto CD como vinil eram duplos. Tá aqui o box maravilhoso, tem essa capa legal, ele resgata um pouco da capa antiga, mas traz algo um pouco mais da banda na capa, com esse círculo aqui, o círculo tradicional do Pink Floyd, com a banda no centro. Aqui em cima, Pink Floyd, aqui embaixo, Delicate Sound of Thunder. E por que é interessante isso daqui? Porque ele traz inúmeras faixas inéditas. Ele vem com um aviso, eu retirei o plástico daqui, dizendo que foi remasterizado ou remixado. É uma mixagem nova, não é só uma remasterização. Porque a remasterização é quando você pega o resultado final da mixagem e altera, equaliza, reequaliza o som para poder passar para uma mídia. A remixagem, eles pegaram as gravações originais, os canais originais da gravação, e refizeram toda a equalização, toda a remixagem para criar essa nova master aqui. E está dizendo que foi gravado em 5 noites, em agosto de 1988. Está aqui a informação. 5 noites em agosto de 1988, no Nassau Coliseum, em Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos. É uma obra sensacional. Primeira coisa que eu diria sobre ela é sobre as faixas. Ele traz o Momentary Lapse of Reason na íntegra. Ele altera a ordem das músicas por conta dessa adição de faixas. Ele começa com a tradicional Shine On You Crazy Diamond e termina com Run Like Hell, mas nesse meio tempo aqui, você tem depois de Shine On You Crazy Diamond, Signs of Life. Depois você tem Learning to Fly. Aí no lado B do disco 1, você tem Yet Another Movie, Round Around, que tem também no disco anterior. Uma faixa que não tinha na primeira versão, A New Machine. Depois, Terminal Frost. Deixa eu ver aqui, Terminal Frost. Ai, que falta de preparo, cara. Terminal Frost não tinha na versão em vinil também. E também não tinha na versão em CD. Então, Terminal Frost é uma faixa instrumental de Momentary Lapse of Reason, muito legal, que vem aqui de novidade. Depois a New Machine número 2, que é aquela vinheta. Eu comentei na resenha do Momentary Lapse of Reason. E encerra o disco 2 com Sorrow.
O vinil 2 começa com The Dogs of War, depois vem On the Turning Away, que é a faixa que encerra o vinil 1 do disco de 88, e termina com One of These Days, One of These Days, que é a faixa de abertura do vinil 2, da edição de 88. No lado B você tem Time, e mais uma surpresa aqui, On the Run, que você vai ouvir só no Dark Side of the Moon ou no Pulse, e agora está aqui presente. Uma versão bem diferenciada, tá? Não é a mesma coisa que aparece no vinil de 73, no álbum de 73, e também é diferente do que se tem no Pulse. Aí vem The Great Deed in the Sky, que também não constava na edição de 88. Wish You Were Here, que era a antepenúltima faixa da edição anterior, está aqui como penúltima faixa do lado B do disco 2. E a mais importante faixa desse disco, Welcome to the Machine, do álbum Wish You Were Here, que ficou sensacional. Criaram toda uma atmosfera nova, o vocal do Gilmour está diferenciado. E na fase final da música, que tem um solo de teclado, você tem um acompanhamento de bateria que dá um peso diferenciado para a música. Ficou muito bom. O último vinil abre com Uns and Them, como eu já disse, não tinha no vinil, mas tinha no CD. Money e Another Brick in the Wall, que é uma versão que eu acho pavorosa. E aí ele encerra com Comfortably Numb e a faixa, digamos a faixa que traz a frase Momentary Lapse of Reason do álbum homônimo, One Sleep, que ficou bem bacana. Eu achei que ficou mais legal que a original. E encerra com Run Like Hell. Outra coisa curiosa é que a maioria dessas faixas aqui não são as mesmas gravações do vinil de 88. São outras gravações. Você nota que há uma pequena diferença nos arranjos. Another Brick in the Wall, por exemplo, tem uma diferença no coral das crianças. Run Like Hell tem uma diferença na introdução. Não é a mesmíssima gravação. Eu não sei dizer para você se tem uma ou outra gravação aqui que é a mesma do vinil de 88. Talvez Sorrow. Tive uma impressão de que as faixas do Momentary Lapse of Reason de 88 são as mesmas que estão aqui. Eu não sei dizer, mas com certeza todas as outras faixas são outras faixas. Eu acho que são as faixas do vídeo. Quem tem o DVD aí pode conferir. Bem, dito isso sobre as faixas, deixa eu mostrar aqui o box. Essa capa aqui, ela tem esse círculo vazado, então você tira aqui o encarte. E aí fica o primeiro disco aqui, que é o disco que traz a imagem do David Gilmour. O encarte começa aqui com o homem com as lâmpadas. Aqui, na realidade, o que você vê ali é o verso, que é esse retrato da banda, tudo pink. E é um encarte sensacional. Primeira página traz aqui uma imagem do palco, bem clara. Uma coisa que eu digo de Delicate Sound of Thunder é que tanto no vídeo quanto no encarte do vinil, de 88, você não tinha uma imagem clara daquele palco. Era um palco meio rebuscado, uma coisa enigmática. Você não sabia dizer o que estava acontecendo, era muito obscuro. E aqui você está tendo uma visão mais clara do que aconteceu naquela turnê. Que segundo Nick Mason, na sua biografia do Pink Floyd, e também em outras biografias, constam que foi uma turnê muito longa. E eles ensaiaram muito. Diz que no começo eles erravam pra caramba, mas depois eles pegaram a mão, e aí os shows seguiram lisos, perfeitos, sem muita falha. Segundo David Gilmour, esse álbum ele não tem overdub. Overdub é o quê? É uma gravação posterior feita no estúdio para corrigir erros que aconteceram no palco. O que tem de estúdio aqui é uma adição de violão em Comfortably Numb, um ou outro solo de sax, se não me engano, em outras faixas. Eu acho que Money recebeu algumas adições na versão de 88. Nessa versão aqui, uma parte interna da faixa Money foi cortada, foi extirpada. A faixa ficou menor do que a versão de 88. Então é um disco valioso
porque ele é um retrato, é uma viagem no tempo, é uma fotografia daquilo que ocorreu naquelas noites lá em 1988, porque não tem overdub. É exatamente o que os músicos estavam executando no palco. E isso é muito legal num álbum. Ouvir um álbum ao vivo sem overdub, ou seja, ouvir a obra real, no duro. Isso é muito bacana. Para mim, vale muito um disco sem overdub. Outra coisa que vale a pena salientar é, sem dúvida alguma, a qualidade do áudio. Assustadora, é muito bom. Aqui o primeiro disco. Os discos são marcados com essas bolinhas aqui embaixo, como se fossem as lâmpadas. Então ele tem a primeira bolinha, depois as outras duas vazias, é o primeiro disco. Tá aqui a parte de trás. Só pra você ter uma curiosidade como é que tá o vinil aqui. O vinil vem nessa capa preta. E aqui tá o bolacho, o bolachão, que eu vou preservar com muito carinho, sabe-se lá até quando eu vou ter o prazer de continuar ouvindo. Isso é uma coisa, né? Você faz coleção e eu fico pensando, puxa vida, né? Quanto tempo nós vamos ter para poder usufruir da nossa coleção? Vou carregar pro túmulo. Aqui o disco 2 traz a imagem de Nick Mason. Aqui as bolinhas, aqui a parte de trás. Bom, como eu ia dizendo, a qualidade de som é sensacional. Você consegue distinguir nitidamente todos os instrumentos, está com uma produção impecável. Por incrível que pareça, eu achava impossível. Ficou melhor que a edição de 88. Ficou bem melhor que a edição de 88. E o baixo ficou muito encorpado, ficou com graves excelentes. A bateria ela recebeu um tratamento especial. Aqui o terceiro vinil. Por quê? Porque foi tirado o reverb da bateria, que é o que dava aquela característica oitentista para o som, né? Aquela bateria cheia pá, e tudo mais. Foi tirado um pouco dessa reverberação, um pouco, mas ela ganhou um corpo maior, um peso maior. A bateria está muito pesada. O conjunto de cozinha, baixo e bateria estão muito fortes nesse disco. O que é sensacional. Você ouviu One of These Days, né? Ficou esplêndida. Run Like Hell ficou uma explosão, uma hecatombe, uma explosão de bomba atômica, uma coisa absurda. Eu só tenho a dizer para vocês que vale muito a pena ouvir esse álbum. Se não der para ouvir no vinil, que é uma experiência sui generis, tenta ouvir o arquivo digital, que ficou muito bom mesmo, mas eu digo que vale a pena fazer o esforço e adquirir esse vinil, o Delicate Sound of Thunder 2020, essa reedição do Pink Floyd. No mais, pessoal, é isso. Queria mandar um abraço para o meu amigo Sérgio e para a Ivanilde. E, de novo, relembrando, se você assistiu o vídeo até agora, eu peço, por favor, você se inscreva no canal, deixa um like. Se você gostou. Se você não gostou, pode deixar um dislike. Em todo caso, deixa um comentário aí sobre o que você acha dessa obra. E, como eu sempre digo, vamos colecionar, porque colecionar é cultura. Valeu!